Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Suprema Majestade, eu venho em Sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Leitura do Livro do Céu, volume 19, 55. Quem vive na vontade divina possui uma paternidade grande e uma grande filiação. É filha de todos. Sentia-me oprimida, antes como sem vida pela privação do meu doce Jesus. Esta pena é sempre nova e mais profunda, de modo a formar novas feridas para fazer sangrar de dor a minha pobre alma. Agora, enquanto me encontrava sob a opressão da dor da sua privação, o meu amado Jesus moveu-se dentro de mim e apertou-me ao seu coração santíssimo, dizendo: Ah, minha filha, a nossa filha, a filha da Mãe Celestial, a filha dos anjos e dos santos, a filha do céu, a filha do sol, das estrelas, do mar, em suma, és a filha de todos. Todos te são pai, e de todos és filha. Olha como é grande a paternidade, como é extensa a tua filiação. Em vez de te oprimires, devias gozar, pensando que todos te são pai e a todos lhe és filha. Somente quem vive em minha vontade pode dizer, pode ter o direito de tão grande paternidade e de tão extensa filiação, de ser amada por todos por amor paterno, com amor paterno, porque todos reconhecem nela a sua filha. Porque, estando as coisas criadas, todas investidas por minha vontade, onde ela reina triunfante e dominante, vem em ti a mesma vontade que reina nelas. Por isso, todos te têm como filha de suas entranhas. Há tantos vínculos entre você e elas, de superar em modo infinito os vínculos naturais que há entre pai e filho. Sabes quem não é pai? Só aqueles que não fazem reinar minha vontade neles. Eles não têm nenhum direito sobre ti, nem tu tens nenhum dever para com eles. É como coisa que não te pertence. Mas você sabe o que significa possuir tão grande paternidade e tão extensa filiação?
Significa estar vinculada com vínculos de justiça a todas as riquezas, glórias, honra, privilégios que possui tão grande paternidade, assim que, como minha filha, teu Jesus, te fez dom de todos os bens da redenção. Como filha, nossa, fica dotada de todos os bens da Trindade Sacrossanta. Como filha da soberana rainha, ela te doa suas dores, as suas obras, o seu amor e todos os seus méritos maternos. Como filha dos anjos e dos santos, eles competem a ceder-te todos os seus bens. Como filha do céu, das estrelas, do sol, do mar e de todas as coisas criadas, todas se sentem honradas, porque finalmente tem a sua filha para poder dar-lhe sua herança. E minha mesma vontade reinante nelas, com sua luz interminável, te faz a escritura de toda a criação. E todos sentem a felicidade, a alegria de poder dar sua herança, porque ao poder dar, não se sentem mais estéreis, senão fecundos. A fecundidade leva a alegria, a companhia, a harmonia, a glória, a repetição da mesma vida. Quantos homens e mulheres são infelizes, apesar de serem ricos, porque não têm prole? Porque a esterilidade leva por si mesma ao isolamento, à amargura, à falta de apoio e de felicidade. E se parece que gozam aparentemente, no seu coração tem o espinho da esterilidade, que amarga todas as suas alegrias. Portanto, a tua grande paternidade que possuis e a tua vasta filiação é motivo de alegria para todos e muito mais para a minha vontade, que, bilocando-se, reina em ti e te constitui como filha de todas as coisas criadas por ela, de modo que todos sentem seu apoio e o alegre poder dar os bens que possuem. Por isso a tua opressão não é justa, por meio de tantos bens e felicidade e de tantos que te protegem, te defendem, te amam como a verdadeira filha. Depois disso, me abandonei nos braços de Jesus e na corrente da divina vontade para fazer meus acostumados atos. E Jesus, regressando, me disse: minha filha, minha vontade conserva a alma em sua origem e não a deixa sair de seus próprios, não a deixa sair de seu princípio, que é Deus. Mantém íntegra a imagem divina no fundo dela, imagem que está encerrada na inteligência, memória e vontade. E até quando a alma faz reinar minha vontade nela, tudo está vinculado, tudo está em relação entre Criador e criatura, mas bem vive aos reflexos da majestade suprema e sempre cresce nossa semelhança nela. E esta imagem a faz distinguir que é filha nossa. Ao contrário, a vontade humana faz com que se desconheça a sua origem. Fala de si, do seu próprio, do seu princípio. A inteligência, a memória e a vontade ficam sem luz e a imagem divina fica deformada e irreconhecível, rompe todos os vínculos de relações divinas. E por isso a vontade humana faz viver a alma dos reflexos de todas as paixões, de modo que se torna feia e filha do inimigo infernal, o qual busca esculpir na alma sua feia imagem.
Quantos males não faz o próprio querer? Devasta todo o bem e produz todos os males. Depois disto, o bendito Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver como sua imagem se havia deformado nas criaturas. Dava horror vê-la como era irreconhecível e feia. A santidade do olhar de Jesus evitava vê-las, mas a compaixão de seu Santíssimo Coração o impelia a ter piedade das obras de suas mãos, deformadas e tão feias por sua própria culpa, mas enquanto Jesus, no máximo, estava dorido ao ver tão transformada sua imagem, chegamos a um ponto onde eram tantas as ofensas que lhe faziam, que não podendo mais mudou o aspecto de bondade e tomava aspecto de justiça e ameaçava com castigos, terremotos, água e fogo eram, eram postos contra as aldeias para destruir homens e cidades. Eu lhe roguei que perdoasse aos povos, e Jesus, me devolvendo minha cama, me deu parte de suas penas. Jesus, me devolvendo a minha cama, me deu parte de suas penas. Como Deus tem seu trono, sua morada, seu poço estável e fixo. A vontade divina é sol, a vontade humana é uma faísca formada pela ponta dos raios do querer supremo. Estava para retomar meu voo no querer supremo, para fazer minha habitual visita ao reino da vontade divina, estender-me em seus confins para fazer ressoar meu te amo, minha adoração, meu obrigado por cada coisa criada. Agora, enquanto eu estava a fazer isso, pensava entre mim: se Deus está em toda parte, em que aproveita fazer meu voo no querer divino para me pôr até na altura dos céus, diante da majestade suprema, levando como em meu pequeno regaço todas as vontades humanas das gerações, para fazer por cada uma das vontades rebeldes meu ato de sujeição, de amor e de abandono, a fim de que vença a vontade divina para fazê-la vir a reinar sobre a terra, dominante e triunfante entre as criaturas. Então, se ele está por toda parte, posso fazê-lo também aqui. Enquanto isto pensava, o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, olha o sol. A sua luz desce e enche toda a terra, mas o sol está sempre acima, sob a esfera do céu, com toda a majestade em sua esfera, dominando tudo e a todos com sua luz. Mas embora o sol não desça ao baixo, dá os mesmos efeitos, comunica os mesmos bens por meio de seus raios, como se descesse ele mesmo da altura de sua esfera. Se o sol descesse de sua altura, a terra sendo muito menor e as criaturas incapazes de resistir a uma luz tão grande, descendo queimaria e eclipsaria tudo o que sua luz e com seu calor, com sua luz e com seu calor, mas como todas as coisas criadas por mim contêm a semelhança das entranhas de misericórdia de seu Criador, por isso o sol está no alto, emanando seus raios cheios de bondade, de amor e de bens à pequena terra. Agora,
Se isto faz o sol, imagem da verdadeira luz do sol divino, muito mais Deus, verdadeiro sol de luz, de justiça, de amor. Minha majestade não se move da altura de seu trono, senão que está sempre firme e está em seu posto, em sua morada celestial. E mais, que sol emana seus intermináveis raios, os quais levam seus efeitos, seus bens, comunicam sua própria vida, como se descesse a quem quiser recebê-la. Portanto, o que não faz descendo em pessoa, o faz com a emanação de seus intermináveis raios, bilocando-se neles para dar sua vida, seus bens às gerações humanas. Agora, minha filha, tua condição de criatura, por teu ofício da missão do Fiat Supremo, cabe a ti subir sobre aqueles mesmos raios que emana a majestade suprema, para pôr-te diante dela, para cumprir teu ofício no seio do sol eterno, jogando-te ao princípio de onde saíste, para tomar quanto a criatura é possível a plenitude da minha vontade, para conhecê-la e manifestá-la aos demais. Agora, tu deves saber quais são os vínculos de identificação entre vontade divina e humana. E por isso amo tanto e quero, com direito de criação, de paternidade, de amor e de justiça, que a vontade humana ceda o posto à minha, e lançando-se como uma pequena criança em seus braços, faça-se sustentar por ela, nutrir e dominar. O ente supremo, ao criar o homem, fez sair em campo a minha vontade, e se bem que, como consequência e naturalmente, todos os nossos atributos concorriam, mas o supremo querer foi como ato primeiro, o qual tomava como máximo interesse seu, a vida de toda a criação, compreendido o homem, e por isso se fazia a vida de todos, dominando tudo, fazendo todo seu, porque tudo dela havia saído. Por justiça, tudo devia ser seu. Minha vontade, mais que sol, emanou seus raios, e com a ponta destes raios, animando a natureza humana, formava a vontade na criatura. Vê, então, o que é a vontade nas gerações humanas? Tantas múltiplas pontas de raios, que eram como tantas faíscas nas criaturas, para formar a vontade nelas, mas sem separar estas faíscas do raio que se desprendia do centro do sol do querer supremo. Assim, todas as gerações humanas giram em torno deste sol, porque cada uma das criaturas contém a ponta de um raio deste sol eterno da minha vontade. Agora, qual não será a afronta deste sol ao ver a circunferência destes raios, cuja ponta forma a vontade de cada uma das criaturas convertidas, mudadas em trevas, em natureza humana, desconhecendo a luz, o domínio, a vida daquele sol,
que com tanto amor dava sua vontade, a fim de que a sua e a das criaturas fosse uma só, e assim poder formar nelas a vida divina. Pode haver uma ligação mais forte, mais estável e que não possa ser desligada entre o centro do Sol e os seus raios. A luz é indivisível. E se pudesse desunir, a parte dividida iria errante e terminaria dissolvendo-se nas trevas. Assim, entre vontade divina e humana, a tal união e compenetração, que se pode comparar à união que há entre o Sol e o raio solar, entre o calor e a luz. Não seria direito do Sol dominar seus raios, receber a sujeição deles, para formar seu reino de luz sobre sua mesma circunferência solar? Assim é para minha vontade. Quando a criatura se subtrai dela, fica como sem reino, sem domínio, sem súditos. Sente-se roubar o que é seu. Cada ato que não depende de seu querer é um rasgo, um furto que se faz à sua luz. E por isso, ao ver-se roubar sua luz e convertê-la em trevas, sofre mais do que uma mãe quando se vê arrancar o parto de suas entranhas. Não para dar-lhe vida, mas para matá-lo. Assim, as perdas que a minha vontade faz quando a criatura não está unida ao seu centro e não vive da luz do seu querer, são perdas divinas e de valor infinito. Os males da criatura, a feiura que adquire, são incalculáveis e indescritíveis. Minha vontade fica sem reino nas criaturas e elas ficam despojadas, sem herança, sem direito aos bens. Por isso não existe outra coisa mais importante, maior, que porá o equilíbrio, a ordem, a harmonia, a semelhança entre Criador e criatura, senão minha vontade. Por isso quero fazer conhecer que coisa é o querer divino e o humano, a fim de que nos reconciliemos e ela adquira seu reino e as criaturas lhe sejam restituídos todos os bens perdidos. Jesus, quando fala, doa. Jesus, quando fala, doa o bem que encerra a sua palavra. No divino querer não haverá escravos, nem rebeldes, nem leis, nem mandatos. Estava pensando em quanta potência, quantos bens, então, estão encerrados no santo querer divino, em como nele tudo é paz e tudo é felicidade, em como não se tem necessidade de ordens para agir, senão que a própria natureza sente em si tal força para o bem, que não pode fazer menos que isso, que a felicidade, sentir-se convertida em bem, que felicidade, sentir-se convertida em bem, em santidade, em força, à própria natureza, assim que no reino do querer supremo não haverá leis, senão que tudo será amor, e a natureza convertida em lei divina, de modo que por si mesma quererá fazer
o que o Fiat Supremo quer que faça. Agora, enquanto isso eu pensava, meu sempre amável Jesus, com sua habitual luz que fazia sair de sua inteligência, me disse: minha filha, tudo o que te disse acerca da minha vontade foram dons que te fiz. Conhecimento não basta se não se possui o bem que contém o mesmo conhecimento. Se isso não fosse assim, te faria infeliz, porque conhecer um bem e não possuí-lo é sempre uma dor, muito mais que eu não sei fazer as coisas pela metade, mas completas. Por isso, primeiro disponho a alma, ampliando sua capacidade, e depois dou o conhecimento junto com o bem que contém. E como os conhecimentos sobre minha vontade são divinos, eis porque a natureza é dotada com a semelhança da natureza divina. E então, sendo mais do que filha, não espera a ordem, mas sente-se honrada em fazer sem ter dito o que quer o Pai. Eis porque a natureza é dotada com a semelhança da natureza divina, e então, sendo mais do que filha, não espera a ordem, mas sente-se honrada de fazer, sem ter dito o que quer o Pai. As leis, as ordens, são para os servos, para os escravos, para os rebeldes. Mas no reino do Fiat Supremo não haverá servos, nem escravos, nem rebeldes, senão que será uma mesma vontade de Deus e da criatura, e por isso uma será a vida. E é também esta a razão pela qual tanto e tantas coisas estou dizendo acerca da minha vontade para abundar nos dons, não só para ti, mas para quem quiser vir a viver no meu reino, a fim de que nada lhe falte e nada tenha e de nada tenha necessidade, mas que possui em si mesmo a fonte dos bens. Não agiria como Deus, que sou, grande, potente, rico, magnânimo, se, devendo constituir o reino da minha vontade, não dotasse aqueles que devem viver nele com as prerrogativas e qualidades que possui a minha própria vontade. Além disso, você deve saber que, como todas as coisas saíram daquele ato único de Deus, assim tudo deve retornar naquele ato único que não tem sucessão de atos. E só pode retornar neste ato único que deixa tudo para viver só de minha vontade, porque a alma vivendo nela, tudo o que faz se converte em luz, e naturalmente seus atos ficam incorporados e fixos na luz eterna do sol de minha vontade. Por isso, como consequência, tornam-se um ato com o único ato dela. Ao contrário, em quem trabalha fora dela, vê-se a matéria que contém a obra, não luz. E por isso não podem incorporar-se com a luz do ato único de Deus. Portanto, logo se verá que não é coisa nossa, que não nos pertence. Por isso, tudo o que não for feito em virtude do Fiat divino, não será reconhecido por Deus. Supunha que você quisesse unir luz e trevas, cobre e ouro,
pedra preciosa e terra. Não se distinguiriam com clareza a luz das trevas, o cobre do ouro, as pedras da terra. E isso porque são matérias distintas uma da outra. Mas se juntas luz a luz, trevas a trevas, ouro a ouro, não saberias distinguir nem separar a luz de antes da luz de depois. As trevas de antes, as de depois, a massa de ouro de antes, a de depois. Assim é de minha vontade, o que ela mesma faz na criatura é luz. Portanto, não é maravilha que fique incorporada ao ato único de sua luz eterna, de sua eterna luz. Por isso, graça maior não poderia fazer nestes tempos tão borrascosos e de carreira vertiginosa no mal, que fazer conhecer que quero dar o grande dom do reino do Fiat Supremo. E como confirmação disto, o estou esperando em ti, eu estou preparando em ti com tantos conhecimentos e dons, a fim de que nada falte ao triunfo de minha vontade. Por isso está atenta ao depósito deste reino que faço em ti. Depois disso, estava pensativa, porque me tinha sido imposto pela santa obediência não deixar de escrever, nem sequer uma palavra que meu doce Jesus me pudesse dizer, enquanto eu sou muito fácil de omitir algumas coisas, porque estou convencida de que certas coisas íntimas, certos desabafos que Jesus faz à minha pequena alma, não é necessário colocá-los sobre o papel, mas devem ficar no segredo do coração. Então rogava que me desse a graça de não faltar à obediência. E Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: Minha filha, se quem te guia e te dirige te dá esta obediência, significa que entendeu que sou eu quem te fala e o valor que contém até uma só palavra minha. Minha palavra é luz e está cheia de vida. Portanto, quem possui a vida a pode dar, muito mais que minha palavra contém a força criadora. Por isso, uma só palavra minha pode criar inumeráveis vidas de graça, vidas de amor, vidas de luz, vidas de minha vontade nas almas. Você mesma não poderá compreender o longo caminho que pode fazer uma só palavra minha. Quem tem ouvido a escutará. Quem tem coração ficará ferido por ela. Por isso, quem te guia tem razão em te dar esta obediência. Ah, tu não sabes como o assisto e estou em torno dele enquanto lê os meus e os teus escritos sobre a minha vontade, para lhe fazer compreender toda a força das verdades e do grande bem que há nelas. E ele gira em torno da minha vontade, e em virtude da luz que sente, dá-te esta obediência. É por isso que tens de ter cuidado, e eu ajudo-te e facilito-te o que achas difícil. Tu deves saber que meu coração está dilatado, sofre e suspira porque quero fazer conhecer o reino do Fiat Supremo, os grandes bens que há nele e o grande bem que receberão aqueles que o possuirão. É exatamente o meu coração que eu tenho no meu coração que eu tenho isso e eu sinto explodir porque eu quero colocá-lo para fora. Não queres dar-me esse alívio a fim de que o meu coração, pondo-o fora, se alivie e não tenha que sofrer mais, nem suspirar
com suspiros dolorosos, e isto o farás conhecendo o que te manifesto acerca de minha vontade, porque quando fazes isto, me dás campo para abrir os caminhos, para preparar o lugar onde hei de pôr o reino da minha vontade. E se tu não manifestares o que eu te digo, me fecharás estes caminhos, e o meu coração se inflamará demais. Por isso, deixa-me fazer. E tu, segue-me, e não penses nisso. O vínculo da alma com a vontade divina é vínculo eterno. A humanidade de nosso Senhor possui o reino da divina vontade, tanto que toda a sua vida dependia dela. Formar o reino da divina vontade na alma é transmitir nela o que possui a humanidade de Jesus. Enquanto parece que meu sempre amável Jesus regressa e eu creio que não o perderei mais, no mais belo foge como relâmpago, e eu permaneço privada daquele que forma a vida de minha pobre existência. Com o duro cravo do delírio de que regresse aquele que faz surgir o sol em minha pobre alma. Mas enquanto delirava pelo seu regresso e temia que me tivesse deixado, de improviso voltou e me disse: minha filha, não queres convencer-te de que não te posso deixar? Se sua união comigo estivesse vinculada, formada, selada sobre outra base, que não fosse minha vontade, poderia temer. Mas, como está vinculada, escriturada, assinada sobre a base eterna do meu querer, o eterno não está sujeito a mutações, mas sim todo o teu ser, os teus desejos, os teus afetos, até as tuas mais íntimas fibras, estão ligadas por vínculos eternos e meu querer corre neles, para constituir-se como vida e formá-los com a substância divina e eterna que ele possui. Pode-se dizer, pode-se separar a eternidade? Pode-se algum dia mudar um Deus? Poderá-se separar o Ser Supremo de, de sua vontade? Tudo isso é inseparável, indivisível. Assim, tudo o que a minha vontade une entra na ordem eterna e torna-se inseparável de mim. Portanto, como posso deixar-te, se isto não fosse assim, tudo o que minha vontade fez em ti, seu trabalho, seu fundamento, suas mesmas manifestações, teriam sido um jogo, uma coisa superficial, um modo de dizer, não uma realidade. Por isso, tira esses temores de que eu poderia te deixar, porque não são coisas que produza e pertençam à minha vontade. Ela é firmeza e vínculo indissolúvel. É inconveniente a quem possui por vida minha, querer que se ocupe de outra coisa, enquanto que deverias estar totalmente ocupada em como ampliar os confins de seu reino, a fim de que triunfe, seja formado em ti, e assim poderias transmiti-lo às pobres gerações que se debatem e se formam a corrente do redemoinho, onde ficarão precipitadas. Mas também os castigos são necessários,
Isto servirá para preparar o terreno, para fazer com que o reino do Fiat Supremo possa formar-se em meio à família humana. Por isso, muitas vidas que servirão de obstáculos ao triunfo de meu reino desaparecerão da face da terra, assim que muitos castigos de destruição sucederão, outros os formarão as mesmas criaturas para destruir-se uma a uma. Mas isto não deve preocupar-se. Antes reza, preocupar-te. Antes reza para que tudo aconteça para o triunfo do reino do Fiat Supremo. Dito isto, ele desapareceu. Então, eu me ocupei em fazer meu habitual giro na vontade suprema. Sua luz me fazia tudo presente, tanto o que fez na criação como o que fez na redenção. A vontade divina bilocada em cada ato que faz nelas esperava uma visita minha a cada uma destes seus atos para ter a sua pequena filha como companhia, ainda que fosse visita fugaz, onde reinava e dominava como rainha. Oh, como eu agradeci minha pequena visita em cada um de seus atos. Meu pequeno te amo, a minha adoração mesquinha, o meu reconhecimento, o meu obrigado, a minha submissão. Mas como os seus atos são inumeráveis, eu nunca tinha acabado de os alcançar a todos. Então, tendo chegado aos atos da redenção, meu doce Jesus fazia-se ver como pequeno menino, mas tão pequeno de poder se fechar no meu peito. Como era belo, amável, gracioso o ver tão pequeno passear, sentar-se, pôr-se como em trono de majestade em minha pequena alma, fornecendo-me sua vida, seu respiro, suas ações, para fazer que tudo tomasse dele. Mas enquanto o via em mim como criança, ao mesmo tempo veio também crucificado. Era tanta a tensão de seus membros que se podiam numerar todos os ossos e os nervos, um por um. Agora, se o menino estava fechado em meu peito, o crucificado Jesus se estendeu em todos os meus membros, não deixando-me nenhuma parte em mim de que não fosse possuída por sua adorável pessoa. Sentia mais sua vida que a minha. Assim, depois de ter estado algum tempo nesta posição com Jesus, disse-me: minha filha, minha humanidade possui o reino de minha vontade, tanto que toda a minha vida dependia dela. Assim que, com depender dela, eu tinha a inteligência do supremo querer, seu olhar, seu respiro, seu obrar, seus passos, seu movimento e batimento eterno. Deste modo, formava o reino do Fiat Supremo em minha humanidade, sua vida e seus bens. Vê, então, o que significa formar seu reino em você. Formar seu reino em você. Devo transmitir-te o que possui minha humanidade, a qual te fornecerá seu pensamento, seu olhar, seu respiro e tudo o que possuo para a formação desse reino. Olhe, quanto amo este reino, coloco à tua disposição toda a minha vida, minhas penas, minha morte, como fundamento, guarda, defesa, sustento. Não há nada de mim que não sirva para manter em pleno vigor o triunfo e o absoluto domínio da minha vontade. Por isso não te admires de vês, não te admires se vês em ti como
repetir-se as diversas etapas da minha idade e das minhas obras. E agora me vês menino, agora jovem, agora crucificado. É o reino do meu querer que está em ti. E toda a minha vida se alinha dentro e fora de ti para guarda e defesa do meu reino. Por isso, seja atenta. E quando algum temor te assalte, pense que não está sozinha, senão que tem por ajuda toda a minha vida para formar este reino meu em ti, e constantemente segue seu voo na unidade da luz suprema, da divina vontade. Eu te espero lá para te dar as surpresas de retorno, para te dar minhas lições. O ser divino é equilibrado. O dom do Fiat divino põe tudo em comum. A justiça no dar quer encontrar o apoio dos atos das criaturas. Depois de ter feito minha habitual volta no supremo querer, rogava ao bom Jesus, em nome de sua criação e redenção, em nome de todos, desde o primeiro até o último homem, em nome da soberana rainha e de tudo que ela fez e sofreu, que o Fiat Supremo fosse conhecido, a fim de que o seu reino fosse estabelecido com o seu pleno triunfo e domínio. Mas enquanto fazia isso, pensava entre mim, se o próprio Jesus quer e ama tanto que o seu reino seja estabelecido entre as criaturas, por que quer que, com tanta insistência, se implore? Se quiser, pode dá-lo, sem tantos atos contínuos. E meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, meu ser supremo possui o perfeito equilíbrio. E também no dar às criaturas minhas graças, meus dons e muito mais, com este reino do Fiat Supremo, que é o maior dom que eu já tinha dado ao princípio da criação, no princípio da criação, e que o homem com tanta ingratidão me rejeitou. Parece-te pouco pôr à sua disposição uma vontade divina com todos os bens que ela contém, e não por uma hora ou por um dia, senão por toda a vida? Parece-te pouco que o Criador ponha na criatura a sua vontade adorável para poder pôr em comum a sua semelhança, a sua beleza, os seus mares infinitos de riqueza, de alegrias, de felicidade sem fim, e somente por possuir nossa vontade, a criatura poderia adquirir os direitos de comunidade, de semelhança e de todos os bens de todos os bens de seu Criador. Sem ela não pode haver direito de comunidade conosco. E se alguma coisa toma, são apenas nossos pequenos reflexos e as migalhas de nossos infindáveis bens. Agora, um dom tão grande, uma felicidade tão imensa, um direito de semelhança divina com a aquisição da nobreza de nossa filiação, rejeitados. Você crê que seja coisa fácil que a soberania divina, sem ser rogada, sem que nenhum se desse um pensamento de receber este reino do Fiat Supremo, o dê às criaturas, seria repetir a história que aconteceu no Éden terrestre, e talvez pior. E além disso, nossa justiça se
oporia justamente. Por isso, tudo o que te faço fazer, os contínuos giros no querer supremo, tuas orações incessantes para que venha a reinar minha vontade, tua vida sacrificada por tão longos anos, nos quais não sabes nem o céu, não sabes nem do céu nem da terra, dirigida ao único fim de que venha meu reino. São tantos apoios que coloco diante de minha justiça para que ceda seus direitos e equilibrando-se com todos os nossos atributos, encontre justo que o reino do Fiat Supremo seja restituído às gerações humanas. Isto aconteceu na redenção. Se a nossa justiça não tivesse encontrado as orações, os suspiros, as lágrimas, as penitências dos patriarcas, dos profetas e de todos os bens do Antigo Testamento, os bons do Antigo Testamento, e além disso, uma Virgem Rainha que possuía íntegra a nossa vontade, que tomou tudo com o máximo interesse, com tantas orações insistentes, tomando ela todo o trabalho da satisfação de todo o gênero humano, nossa justiça jamais teria cedido ao descer do suspirado Redentor no meio das criaturas. A nossa justiça teria sido inexorável e eu teria dito um não à minha vinda à Terra. E quando se trata de manter o equilíbrio do nosso Ser Supremo, não há nada a fazer. Agora, quem tem implorado até agora com interesse, com insistência, pondo o sacrifício à própria vida, para que o reino do Fiat Supremo venha sobre a terra e triunfe e domine? Nenhum. É verdade que a igreja recita o Pai Nosso desde que eu vim à terra, no qual se pede que venha o teu reino, a fim de que a vontade se faça, de que a minha vontade se faça, como no céu, assim na terra. Mas quem pensa na petição que fazem, pode-se dizer que toda a importância de tal petição ficou em minha vontade. E as criaturas a recitam por recitá-la, sem entender e sem interesse de obter o que pedem. Por isso, minha filha, tudo está escondido no segredo, enquanto se vive sobre a terra. Por isso, tudo parece mistério, e se conhece alguma coisa, é tão escassa, que o homem tem sempre que dizer, através de seus véus, sobre tudo o que eu faço em minhas obras. E chegam a dizer, e por que este bem, por que este conhecimento não foram dados antes? Enquanto houve tantos grandes santos, mas na eternidade não haverá segredos. Eu revelarei tudo e farei ver todas as coisas e obras minhas com justiça, e que a minha justiça jamais poderia dar este conhecimento se na criatura não estivessem os atos suficientes para poder dar o que a majestade suprema quer dar. É verdade que tudo o que a criatura faz é graça minha, mas a minha própria graça quer encontrar o apoio das disposições e boa vontade da criatura. Portanto, para restabelecer o reino de minha vontade,
sobre a terra, são necessários os atos suficientes da criatura, a fim de que meu reino não fique no ar, mas que desça para formar-se sobre os mesmos atos da criatura, formados por ela para obter um bem tão grande. Eis porque tanto te insisto em girar em todas as nossas obras, criação e redenção, para fazer-te pôr a parte de seus atos, de teus atos, de teu amo, tua adoração, teu conhecimento, teu agradecimento sobre todas as nossas obras. Muitas vezes o tenho feito eu, junto contigo, e além disso, por o cumprimento, depois de tua volta em nossa vontade, teu estribilho, tão agradável a nós, majestade suprema, tua pequena filha vem ante ti, sobre teus joelhos paternos, para pedir-te teu fiat, o teu reino, que seja por todos conhecido. Peço-te o triunfo do teu querer, a fim de que domine e reine sobre todos. Não só eu que te peço, não sou só eu que te peço, mas junto comigo, suas obras, seu próprio querer. Por isso, em nome de todos te peço, te suplico, seu fiat. Se você souber como comove nosso ser supremo este seu refrão, nos sentimos rogado por todas as nossas obras, suplicando por nosso próprio querer. Céu e terra dobram os joelhos para pedir-nos o reino de meu querer eterno. Por isso, se quiser, continue seus atos, a fim de que, uma vez alcançado o número estabelecido deles, possa obter o que, com tanta insistência, suspira. Custódia e vigilância de Jesus enquanto escreve. Como o reino do Fiat custa muito. Os atos feitos no Fiat são mais do que sol. Depois de ter escrito 4 horas ou mais, sentia-me toda extenuada de forças, e tendo-me posto a rezar, segundo o meu costume no seu santíssimo querer, o meu doce Jesus saiu de dentro de mim e, estreitando-me a si, todo ternura me disse: minha filha, estás cansada, senta-te nos meus braços. Quanto custa a mim e a ti o reino do Fiat Supremo? Enquanto todas as outras criaturas, quem dorme à noite, quem se diverte e quem chega até me ofender. Mas para mim e para ti não há descanso, nem sequer de noite. Tu ocupada em escrever e eu em vigiar-te, em dar-te as palavras, os ensinamentos que correspondem ao reino do querer supremo. E enquanto te vejo escrever, para te fazer trabalhar mais e não te fazer cansar, te sustento em meus braços, a fim de que escreva o que quero, para poder dar todos os ensinamentos e as prerrogativas, os privilégios, a santidade e as riquezas infinitas que este meu reino possui. Se você soubesse quanto te amo e quanto gozo ao te ver sacrificar ainda o sonho e toda você mesma por amor
de meu Fiat, que ama tanto fazer-se conhecer. Ai, gerações humanas, custa-nos muito, é verdade, minha filha. E eu, para te compensar, quase sempre depois de que escreveste, te faço repousar sobre meu coração, quebrado e abatido pela dor e pelo amor. Pela dor, porque meu reino não é conhecido, e pelo amor, porque quero fazê-lo conhecer, a fim de que tu, sentindo a minha dor e o fogo que me queima, sacrifique a ti mesma e não te perdoes em nada, tudo pelo triunfo da minha vontade. Então, enquanto eu estava nos braços de Jesus, a luz imensa da vontade divina que enchia céu e terra, chamava-me a girar nela para fazer-me fazer meus habituais atos, para fazer-me colocar meu te amo, minha adoração e toda a criação, a fim de que tivesse a companhia de sua pequena filha em cada uma das coisas criadas, onde ela reina e domina. Depois de ter feito isso, meu doce Jesus me disse: minha filha, que luz, que poder, que glória adquire o ato da criatura feito em minha vontade. Estes atos são mais que sol, que enquanto está no alto, sua luz eclipsa as estrelas e enche toda a terra, levando seu beijo a todas as coisas, seu calor, seus benefícios, seus benéficos efeitos. E como a natureza da luz é a expansão, não faz trabalho demais, não faz trabalho demais dar os bens que naturalmente possui a quem os queira. Símbolo do sol são os atos feitos em meu querer, conforme se forma o ato, meu querer lhe fornece a luz para formar o sol, o qual se eleva no alto, porque a natureza do sol é de estar no alto, não no baixo. De outra maneira, não poderia fazer o bem que faz. Porque as coisas que estão no baixo são sempre circunstâncias individuais, a tempo, a lugar. Não são nem sabem produzir bens universais. Assim, este sol, formado por minha vontade e pelo ato da criatura, elevando-se ao trono de Deus, forma o verdadeiro eclipse, eclipsa o céu, os santos, os anjos, a grandeza de seus raios tomam como em um punho a terra. Sua luz benéfica leva ao céu a glória, a alegria, a felicidade, e à terra a luz da verdade, faz fugir as trevas, leva a dor da culpa, o desapontamento das coisas que acontecem. Um é o sol, mas sua luz contém todas as cores e todos os efeitos para dar vida à terra. Assim, um é o ato, um é o sol de minha vontade formado nesse ato, mas os bens, os efeitos, são inumeráveis. Por isso, o reino do Fiat Supremo será reino de luz, reino de glória e de triunfo. A noite do pecado não entrará nele, senão que será sempre pleno dia. Seus refulgentes raios serão tão penetrantes que triunfarão sobre o abismo no qual caiu a pobre humanidade. Por isso te disse tantas vezes que teu trabalho é grande por te haver confiado minha vontade divina, a fim de que, com o fazê-la conhecer, tu ponhas a salvo seus direitos, tão desconhecidos pelas gerações humanas, e os bens que disto virão serão grandíssimos,
e você e eu seremos duplamente felizes por ter trabalhado na formação deste reino. Depois disto, eu estava pensando entre mim, meu amado Jesus diz tantas coisas admiráveis deste reino tão santo do querer supremo, mas aparentemente, externamente, não se vê nada destas coisas admiráveis. Se pudessem ver os prodígios, os grandes bens, a felicidade dele, a face da terra se mudaria, e nas veias humanas correria um sangue puro, santo, nobre, de modo a converter a mesma natureza em santidade, em alegria, em paz perene. Enquanto eu estava nisso, Jesus saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, este reino do Fiat Supremo deve primeiro fundar-se, formar-se, amadurecer entre eu e você, e depois deve transmitir-se às criaturas. O mesmo aconteceu entre eu e a Virgem. Primeiro me formei nela, cresci em seu seio, nutri-me de seu peito, vivemos juntos para formar entre os dois ao tu por tu, como se nenhum outro houvesse, o reino da redenção, e depois foi transmitida às outras criaturas a minha própria vida e os frutos da redenção que a minha própria vida continha. Assim será com o Fiat Supremo. O faremos primeiro entre nós dois sozinhos, ao tu por tu, e quando estiver formado, eu pensarei em como transmiti-lo às criaturas. Um trabalho é mais fácil fazê-lo chegar a bom termo quando se forma no segredo, no silêncio de duas pessoas que verdadeiramente amam aquele trabalho, e quando está formado, torna-se mais fácil manifestá-lo e dá-lo como dom aos outros. Por isso, deixa-me fazer, e não te des nenhum pensamento. Graças a Deus. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós.